Olá, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do curso de Direito Constitucional promovido pela EJUD. Na aula de hoje falaremos sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais e suas dimensões ou gerações. Bom, antes de falarmos sobre a evolução histórica e propriamente dizendo as dimensões e gerações dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, é importante destacarmos que a historicidade é uma das características mais importantes dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos. É por meio da historicidade em que são sedimentados, são postos, são integrados os direitos fundamentais que serão logo após apresentados a vocês aqui, como gerações do direito. É importante também que nós tenhamos a concepção de que esses direitos eles não surgiram no mesmo momento. Eles são frutos de distintos acontecimentos históricos, de lutas, de revoltas, de resistências, de revoluções que culminaram aí na sedimentação desses direitos fundamentais. Quando falamos em historicidade, é importante lembrarmos que ela ainda não acabou, né? Nós vivemos em uma constante luta para a perfectibilização dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Ou seja, com a transformação do mundo, outros direitos vão ganhando aí espaço e status de dimensões de direitos, inaugurando, portanto, novas gerações do direito. É relevante que nós tenhamos essa ideia do dinamismo das relações da historicidade para a formalização aí das gerações e das dimensões do direito. Bom, já que estamos falando aqui em história, há uma história antes das dimensões do direito. E essa história, que pode ser analisada antes das dimensões do direito, ela se inicia aí no século XVII. Então, quais seriam esses marcos históricos? Vamos começar falando então dos direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Os direitos de primeira geração ou primeira dimensão, eles iniciam ali no final do século XVII e início do século XVIII. E eles ganham uma roupagem de direitos de liberdade. E esses direitos de liberdade, eles estão relacionados às liberdades civis e às liberdades políticas. A partir do momento em que há a inauguração dos direitos de primeira geração ou primeira dimensão, nós passamos a ter a concepção de um Estado de Direito, ao mesmo tempo em que há aí uma abstenção do Estado, né? Inaugura-se, portanto, uma atividade negativa de atuação do Estado. A partir desse momento, nós não teremos um Estado que vai atuar na vida das pessoas. Ao contrário, ele vai se distanciar e permitir aí o surgimento de iniciativas próprias, de liberdades individuais. E isso porque nós estamos falando em um período em que o Estado ele era opressor, ele era despótico, um período em que o Estado não autorizava e não permitia que as pessoas elas livremente se relacionassem, elas abrissem seus negócios, ou seja, não havia direitos nenhum e essas pessoas elas viviam então oprimidas. Como marcos históricos ou como marco histórico dos direitos de primeira dimensão, eu vou destacar para vocês aqui a Idade Moderna, que a Idade Moderna ela inicia com a Revolução Francesa de 1789. E a partir da Revolução de 1789, inicia-se, portanto, o período em que são consagrados os direitos de primeira geração. E daí eu vou citar para vocês 3 momentos históricos importantes. A Revolução Gloriosa, na Inglaterra, em 1689, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Esses 3 eventos históricos, eles, portanto, foram importantes aí para a consecução dos direitos de primeira geração e primeira dimensão. E os direitos de primeira geração, eles inauguram também a concepção do constitucionalismo liberal, na medida em que há um afastamento do Estado em relação às liberdades individuais.